E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Glebson do Descomplica Mate. Esse problema aqui é um problema do Facebook, do canal do Prof. Mate, né? E eu quero fazer junto com vocês aqui uma equação biquadrada, x à quarta. Vamos à leitura. Dada a equação biquadrada, x à quarta menos 2x ao quadrado mais m igual a zero, a condição para que ela tenha 4 raízes reais é que aí tem as alternativas, dando a condição ali do parâmetro m para que essa equação biquadrada tenha 4 raízes reais. Bom, primeiro, como já está aí na tela, eu utilizei aqui a propriedade da potenciação, né? X ao quadrado, para que nós possamos aqui utilizar uma variável auxiliar. A minha variável auxiliar aqui será o y, né? No lugar de x ao quadrado, eu vou trocar por y e já colocando a condição de que essa variável auxiliar ela precisa ser maior ou igual a zero para que eu tenha as 4 raízes reais depois, né? Eu coloquei aqui não negativa porque é maior ou igual a zero, tá bom? Inclui o zero e os positivos, tá bom? Substituindo x ao quadrado por y, a gente vai ter uma equação quadrática, né? Y ao quadrado menos 2y mais m igual a zero, onde a gente pode fazer ali a análise utilizando ali o delta. Para que essa equação em y tenha raízes reais, nós precisamos ter que o discriminante tem que ser maior ou igual a zero, certo? Ou seja, ele tem que ser positivo para que garanta aí as raízes reais. Ou seja, b ao quadrado menos 4ac tem que ser maior ou igual a zero, beleza? Aqui embaixo, em amarelo, eu vou desenvolver aqui, né? O b é menos 2, então fica menos 2 ao quadrado, menos 4ac, né? O a vale 1 no y ao quadrado ali, e o meu c vale m, e isso tem que ser maior ou igual a zero, desenvolvendo aqui, ó, menos 2 ao quadrado vai dar 4, 4 vezes 1, 4, 4 vezes m menos 4m, continuando aqui, foi passado o 4 para o lado direito, menos 4, multiplico por menos 1, isso vai inverter o sinal da desigualdade, então fica 4m menor ou igual a 4, e nós chegamos nessa situação aqui, m menor ou igual a 1. Ah, essa é a resposta. Não, eu preciso analisar o sinal do y, tá? E que nós vamos resolver aqui embaixo, tá? Indo para a variável auxiliar, que é y maior ou igual a zero, o m também vai aparecer lá, tá bom? Então nós vamos ter que ter essa situação aqui, ó. Aqui é a fórmula de Bhaskara, tá, pessoal? Que foi aplicada aqui. A fórmula de Bhaskara, onde o b vale menos 2, o a vale 1 e o c vale m, substituindo aqui, tá bom? Então aqui, fica, aqui dentro da raiz fica 4 menos 4m. A gente já trabalhou com essa equação ali em cima. Só que agora eu vou colocar ele dentro do radical aqui agora, né? Porque eu estou trabalhando com a fórmula de Bhaskara. Tá? Coloquei o 4 em evidência. A raiz quadrada de 4 é 2, tá? Eu vou simplificar essa expressão na próxima página, tá? Então fica 2 mais ou menos raiz quadrada de 4 e multiplicar 1 menos m, tudo isso dividido por 2. Isso tem que ser maior ou igual a zero para garantir ali as 4 raízes reais, tá bom? Simplificando aqui, eu vou ter 2 mais ou menos, raiz de 4 vai ser 2. 1 menos m fica no radical. E aqui nós vamos ter uma simplificação aqui do 2, facilitando um pouco aqui o nosso trabalho a considerar, tá? Então aqui a gente vai cortar o 2 aqui. 2 dividido por 2 vai dar 1. E eu tenho que dividir por 2 aqui também, sobrando ali o radical 1 menos m. Isso tem que ser maior ou igual a zero. As duas raízes estão aqui, ó. Eu vou ter que observar aqui, estudar o sinal da raiz de 1 menos m para mais e para menos. Então a primeira situação é 1 mais a raiz quadrada de 1 menos m. Eu preciso que isso seja positivo para eu garantir as 4 raízes reais, tá bom? Resolvendo isso daqui, a gente já percebe que a nossa primeira desigualdade, m menor ou igual a 1, ele já satisfaz isso aqui. Por quê?
Porque esse cara aqui, ele precisa ser positivo, certo? Por causa do radical. O domínio dele é 1 menos m maior ou igual a zero, tá? Que é o que a gente já verificou lá anteriormente. E isso, claro, obviamente vai ser maior ou igual a menos 1, tá bom? Então essa primeira situação, ela satisfaz a nossa primeira situação, que o m tem que ser menor ou igual a 1. A gente não observou, mas tem essa alternativa, tem essa resposta nas alternativas. Na realidade, se nós considerarmos m menor ou igual a 1, a gente está no meio do caminho, a gente vai concluir errado porque está incompleto a análise, né? Muito bem. Para a próxima raiz, ele é negativo aqui, né? Fica 1 menos a raiz de 1 menos m. 1 menos m maior ou igual a zero. Tá? Isso aqui a gente vai desenvolver. Ele fica menos a raiz de 1 menos m. Tem que ser maior ou igual. Passar 1 para o outro lado, fica menos 1. Aqui a gente multiplica por menos 1, beleza? Vai ficar a raiz de 1 menos m. Inverte o sinal de desigualdade, a gente está multiplicando por um número negativo. E agora a gente eleva ao quadrado aqui. Elevando ao quadrado, para eliminar o radical, vai ficar 1 menos m menor ou igual a 1. Certo? Passo 1 para lá, vai dar zero, né? Fica menos m menor ou igual a 1 menos 1, que vai dar zero. Multiplicando novamente por menos 1, nós temos que m é maior ou igual a zero. Mas quanto de m que tem que ser maior ou igual a zero? Ele tem um limite aqui, tem que tomar muito cuidado aqui, ó. Tá? De fato, m tem que ser maior ou igual a zero. Mas até quanto? Porque esse maior ou igual a zero inclui aquele intervalo entre 0 e 1, beleza? Vai dar certo. Ele vai ser menor ou igual a 1, tá? Porque, suponha, pegue lá, por exemplo, o meio, por exemplo. 1 menos meio. 1 menos meio vai dar meio. Raiz de 1,5 é menor ou igual a 1. É verdade, tá? Mas e se eu colocar o número 1? Se eu colocar o número 1 também dá certo, né? Porque ele vai dar a raiz de 0 é menor que 1. Tá? Só que daí ele tem um limite, ó. Ele não pode passar de 1, tá vendo aqui, ó? Ele não pode passar de 1. Se ele passar de 1, ele vai dar negativo, dando radical, aí inviabilizando aqui a análise, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a interseção entre essas duas informações, né? A gente tem aqui a primeira parte, que é m menor ou igual a 1. Tá? A gente tem que saber trabalhar aqui com intervalo numérico, tá, pessoal? A gente precisa saber aqui as operações aqui entre os intervalos numéricos. A gente vai fazer a interseção desses dois conjuntos numéricos. M menor ou igual a menos 1, ele está representado aqui com esse tracinho com valores menores ou iguais a 1, tá? Agora a gente vai fazer aqui com o m maior ou igual a zero, tá? M maior ou igual a zero, então ele está aqui, m maior ou igual a zero. Fazendo a interseção desses dois subconjuntos dos reais, nós vemos que ele tem que ser maior que zero e menor que 1, tá? Para considerar as quatro raízes reais, tá? Então, veja que a gente colocou aqui maior ou igual a zero, né? Isso. Quando a gente coloca aqui, por que é maior ou igual a zero? Porque a gente vai calcular a raiz quadrada desses caras ainda, tá? E para calcular as raízes quadradas desses caras, eu preciso garantir que eles sejam positivos. Se eles forem positivos, eu aplico a raiz quadrada e ele vai me gerar duas raízes cada uma, gerando lá as quatro raízes reais, tá bom? Então aqui a interseção é zero, m tem que ser maior ou igual a zero, e ele tem que ser menor ou igual a 1. Alternativa C, tá bom? Então é uma questão assim que a gente precisa tomar cuidado ali. A gente precisa lembrar a primeira parte do exercício é a substituição da variável, onde nós conseguimos colocar ali
uma equação do segundo grau, ela era biquadrada, a gente fez a análise para quadrática primeiro, calculamos o delta, temos que garantir o delta, como ele quer que tenha raiz real, nós colocamos 0, delta maior ou igual a zero na primeira situação aqui, né? E isso, a gente fez a primeira parte do exercício para a gente garantir o m menor ou igual a 1. Por que não é o item A? Não é o item A porque ele está incompleto. Peraí, mas ele é menor que m. Até quanto? Tem um limite? Então a gente conseguiu achar o limite fazendo a análise da variável auxiliar, porque ela precisa ser maior ou igual a zero, para que garanta ali a raiz não negativa. Afinal de contas, ele quer que tenha 4 raízes reais, né? Então, garantindo que ela tenha as duas raízes reais para y, a gente aplica a raiz quadrada, né, como foi colocado aqui, ó, x ao quadrado igual a y. A gente vai calculando a raiz quadrada, nós garantimos as outras duas raízes, né, porque vai ter uma positiva e uma negativa em x, aí não tem problema. Só que o m ele tem que ficar entre 0 e 1 para que isso dê certo, tá? Então, esse daqui é a solução algébrica. Eu quero mostrar para vocês aqui a solução geométrica, tá? O que eu fiz aqui no GeoGebra? Eu digitei a função como ela veio ao mundo. Eu fiz f de x igual a x à quarta menos 2x ao quadrado mais m. Aí, como eu digitei aqui mais m, o que o GeoGebra entende? Entende que esse m é um parâmetro e ele criou aqui para mim um controle deslizante para valores reais de m. E aqui, pessoal, tá certinho de acordo com a nossa situação lá, tá? Se eu colocar m igual a 1, ó, ele me dá aqui 4 raízes reais. O menos 1 duplo, né? E 1 duplo também, porque ele faz a curva aqui, né? Ele desce até o menos 1 e sobe. Então, essa aqui é uma raiz dupla quando acontece isso. Então, para m igual a 1, ele me dá duas raízes reais, né? Menos 1 de multiplicidade 2 e a raiz 1 de multiplicidade 2, garantindo ali as 4 raízes reais. Se nós colocamos m maior que 1, veja que daí ele não vai ter nenhuma raiz real, porque o gráfico não intersecta o eixo x. Então ele tem que ser menor do que 1. A gente coloca aqui, por exemplo, menor do que 1, ó, ele garante 4 raízes reais distintas, tá vendo? Esse aqui, o gráfico ele intersecta o eixo x em 4 pontos distintos, indicando para mim as 4 variáveis reais ali totalmente distintas, tá? Agora vamos levar até o zero. Até o zero ele garante para mim também, ó. Tem uma raiz aqui real entre menos 2 e menos 1. Tem também uma raiz real entre 1 e 2, né? Veja que tem uma simetria aqui, garantindo a paridade dessa função, né? E o zero tem multiplicidade 2, então garantindo aqui as 4 raízes. Se você coloca menor do que 1, menor do que 0, ele garante duas raízes reais, ó, tá vendo? Então a resposta está corroborando com a nossa resposta entre 0 e 1, beleza? Espero que vocês tenham entendido aí. Até mais.